Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que Vossa Senhoria for ouvir e ver esse vídeo, né? A pessoa que vos fala é José Gonzaga, aqui do canal Passando a Bíblia a Limpo. Desde já eu peço, por gentileza, quem quiser se inscrever no canal e gostar do meu trabalho, dá uma força pra gente, dá um like, o YouTube perceber que o trabalho está sendo bem feito. Desde já eu peço desculpa aos inscritos do canal, porque é uma temporada sem fazer vídeo nenhum, pois estava com problema de saúde e resolvendo problemas pessoais. Peço desculpa a todos. Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma sequência de vídeo, né? Óbvio que não vai dar para colocar tudo, né? Em um vídeo só. Eu vou fazer uma sequência depois dos vídeos vindouros, né? Sobre as controvérsias do livro bíblico. O livro tem mais controvérsia que a página, isso é verdade. Mas vou focar mais no mesmo livro e algumas controvérsias no mesmo capítulo, para que o preguiçoso religioso possa despertar. Porque se falar muitos livros, eles não vão pesquisar mesmo, vai ser preguiça de ler. Eles, na verdade, não lê a Bíblia, porque ler a Bíblia para eles são os profissionais da fé. Então vamos lá, sem mais delongas, o livro já inicia com a contradição do livro de Gênesis, onde se diz, Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4, que o Deus bíblico separou a luz das trevas. Vamos lá. Você está numa escuridão. Para clarear, para separar a escuridão, você tem que ter luz. Na época não tinha energia elétrica, né? Na época do bronze não tinha isso, né? E o Deus bíblico só fez o astro iluminar o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas iluminar a noite no quarto dia da criação. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19. E a separação da luz das trevas, Gênesis 1, 2 e 3, foi no primeiro dia. Se não tinha luz nenhuma, como é que ele separou a luz das trevas? Ele já inicia a mentira do livro. Depois nos diz que as plantas, né, foram criadas no terceiro dia, né? Gênesis capítulo 11, versículo 12. Ó, Gênesis capítulo 1, não é 11 não, errei, desculpa aí. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele criou as plantas no terceiro dia. Gente, como é que a planta sobrevive sem fotossíntese, gente? A planta precisa do sol para sobreviver. Se não tinha um sol ainda, então as plantas ficou sem vida e morreram, não tinha planta. Planta não sobrevive sem raios solares. Do mesmo modo, quando houve o dilúvio, foi 40 dias e 40 noites. Mas para a água abaixar foi um ano depois. Qual planta sobrevive debaixo da água sem ter a fotossíntese? Não teria nenhuma árvore, né? Já prova que o livro já inicia com mentiras, né? Agora, vamos dando a consequência aqui, dando seguimento, né? A parte de Jesus. Te pergunto a vocês, Jesus julgará as pessoas? Sim, vai julgar sim. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Jesus irá julgar todos. E segundo, o livro de João, capítulo 5, versículo 22, e João, capítulo 5, versículo 27. O Pai concedeu isso a ele. O Pai concedeu, né, poder ao Filho julgar. Só que no livro de João, capítulo 8, versículo 15, e João, capítulo 12, versículo 47, Jesus disse que não julgará ninguém. Olha, no mesmo livro de João, capítulo 5, versículo 22, e João, capítulo 5, versículo 27, ele disse que Jesus irá julgar todos, porque o Pai concedeu isso a ele. Só que o próprio Jesus, em João capítulo 8, versículo 15, e João 12, versículo 47, diz que ele não julga ninguém. Afinal, ele julga ou não julga? O mesmo livro se desmentindo. Eu estou nem focando no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz que ele julgará, não. Estou focando só no livro de João, para você conferir. João 5, 22, João 5, 27, diz que o Pai lhe concedeu o direito de julgar. Só que no segundo, o livro de João, capítulo 8, versículo 15, e João 12, versículo 47, Jesus se abdicou disso, diz que ele não julga ninguém.
Ah, o pai mentiu? O pai lhe concedeu isso. Jesus e o pai é a mesma pessoa. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Né? Está escrito no primeiro capítulo de João, versículo 1. Né? Jesus batizou alguém? Sim, Jesus batizou alguém. Está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 22. Isso eu vou fazer questão de ler para que não haja confusão. Né? Vamos lá. João, capítulo 3, versículo 22. Vamos lá. João 3, versículo 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos na terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Veja bem, Jesus estava ali com eles e batizava. Só que no mesmo livro de João, capítulo 4, versículo 2, diz: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Meu amigo, você entende de plural, entende de singular? Jesus é uma pessoa só. Os discípulos são várias pessoas. Aí tinha que ter escrito batizavam e não batizavam. Vou ler de novo lá? Depois, João 3, versículo 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Não batizavam, batizavam. Se fosse o discípulo, tinha que estar falando no plural, batizavam. Jesus batizava. E no livro de João, capítulo 4, versículo 2, diz que ele não batizava, que batizava eram os discípulos. Logo, o livro de João está mentindo. Controverso no mesmo livro de João. Né? Jesus veio trazer paz? Sim, ele veio trazer paz. Aonde está escrito isso? João 14, versículo 27. Atos, capítulo 10, versículo 36. Né? Nos fala que ele veio trazer paz. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Lucas, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Olha lá. Pois, na cidade de Davi, vós, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será, por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Vou repetir: paz na terra, boa vontade para com os homens. Se tal verbo, paz à terra, então Jesus veio para trazer paz. O livro de Lucas está confirmando que Jesus veio à terra para trazer paz. Agora, então Jesus veio trazer paz, sim. Só que em outros livros diz que ele não veio trazer paz. O livro de Mateus 10, versículo 34, que fala que veio trazer espada. Mas não vou focar no livro de Mateus, porque eu quero ler a mesma controvérsia no livro de Lucas, né? Porque aí fica mais fácil para vocês conferir e provar que eu não estou mentindo. Estou lendo controvérsia do mesmo capítulo, do mesmo livro. Só que aqui não é o mesmo capítulo, é o mesmo livro, o mesmo livro de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 11 ao 14, nos diz que ele veio na terra para trazer paz. Só que no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 51, nos diz que ele não veio trazer paz. Cuidei vós que vim trazer a paz? Então você está perguntando. Cuidei vós que vim trazer paz? Não, vírgula. Vós digo, vírgula. Mas antes, dissensão. O que é dissensão, meu amigo? Dissensão é conflito, é divergência. Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer conflito, divergência. O próprio livro de Lucas. Se você ler Lucas 2, capítulo 11 ao 14, você vai ver que Jesus veio para trazer paz. Mas no mesmo livro de Lucas 12, versículo 51, diz que ele veio trazer dissensão, conflito, divergência. Então ele não veio trazer paz. Não estou nem considerando o livro de Mateus. Eu quero que você leia o mesmo livro para você ver que você não entende, porque não quer entender mesmo. Né? Vamos para frente, que atrás vem crente. Agora vamos ao livro de Jó. Né?
Livro de Jó, vamos lá. Na história de Jó, que ele testou a fé de Jó, né? Quem trouxe o mal para Jó? Segundo Jó, capítulo 2, versículo 7, foi Satanás. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então foi Satanás que trouxe o mal para Jó. Está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. Agora vamos ler Jó, né? Capítulo 42, o versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Vou repetir de novo. De todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Então o próprio livro de Jó está se desmentindo, que quem trouxe o mal para Jó não foi Satanás, foi o Deus bíblico, correto? O livro de Jó se desmentindo. Controvérsia no mesmo livro. Agora vamos lá. Agora vou ao livro de Samuel. Samuel dá mais para cá. Vamos lá, o livro 2 Samuel. Abisalão teve filhos? Sim ou não? Bem, segundo Samuel, capítulo 14, 27, Abisalão teve filho. E não só filho, como teve filho também. Vou ler ali, ó. Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27. Também nasceram a Abisalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e essa era a mulher formosa à vista. Então, Abisalão teve 3 filhos, uma filha do nome Tamar. É isso que está escrito em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27. Está aqui, meu amigo. Eu não estou mentindo para você, não. Então, agora vamos ver lá, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18. Ora, Abisalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso até ao dia de hoje se chama o Pilar de Abisalão. Vou repetir de novo. Filhos nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. Está aqui, ó. Controvérsia no mesmo livro de 2 Samuel. Abisalão, né, teve 3 filhos e uma filha. 2 Samuel 14, capítulo 14, versículo 27. O mesmo livro, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18, nos diz que Abisalão não teve nenhum filho. E aí, meu amigo? Isso é controvérsia ou não é? Vamos lá agora. Abiatar era pai ou filho de Abimeleque? Bem, 1 Samuel, capítulo 22 e 20, e 1 Samuel, capítulo 23, 6, nos diz que Abiatar era filho de Aimeleque. Só que, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17, Abiatar era o pai de Aimeleque. Afinal, Abiatar era pai ou era filho? Segundo Crônicas, 18, verso 16, aliás, 1 Crônicas, tá, gente? 1 Crônicas, capítulo 18, verso 16, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 6, confirma, segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 17, que Abiatar era pai de Aimeleque. Só que 1 Samuel, capítulo 22, 20 e 1 Samuel 23, 6, nos diz que Abiatar era filho de Aimeleque.
Quem foi o pai de Acã? Essa aqui eu quero ver e mostrar que tem a controvérsia no mesmo capítulo, né? Aí que não tem como não entender. No mesmo capítulo. No mesmo livro e no mesmo capítulo. Quem foi o pai de Acã? Vamos lá em Josué, capítulo 7, versículo 1 e ler. Josué, capítulo 7. Aqui, ó. Josué, capítulo 7. Está escrito aqui, ó. Tá vendo? Para vocês verem aqui, falando que eu não estou mentindo. Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Izade, filho de Zerá, e da tribo de Judá tomou do Átama. Está falando que Acã era filho de Camil. Você viu? Acã era filho de Carmim. Acã era filho de Carmim. Agora eu vou lá no mesmo livro, capítulo 7 de Josué, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá. Ó, filho de Zerá. Até grifei, filho de Zerá. E no mesmo livro de Josué, capítulo 7, no mesmo capítulo, versículo 1, nos diz que Acã era filho de Camim. E no mesmo livro, no mesmo capítulo de Josué, capítulo 7, versículo 24, diz que Acã era filho de Zerá. Afinal, Abiatar, aliás, Acã era filho de Carmim ou era filho de Zerá? Quem era o pai de Acã? Acã. Controvérsia no mesmo livro e no mesmo capítulo. Também tem Josué, capítulo 22, 20, que fala que Acã era filho de Zerá, né? Só que no mesmo livro e no mesmo capítulo tem controvérsia. É correto beber álcool? Se você perguntar a qualquer líder religioso, eles vão ler os livros que contêm álcool. São uma pancada de livros. Só quer dizer aquilo que convém a eles, de acordo com a doutrina da congregação que você congrega, né? É correto beber álcool? Não. É errado beber bebida alcoólica. Quais os livros que comprovam? Vou citar os livros, mas vou focar na contradição do mesmo livro, tá? Números, capítulo 6, versículo 3. Isaías, capítulo 5, versículo 11. Isaías, capítulo 5, versículo 22. Isaías, capítulo 28, versículo 7. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Abacuque, capítulo 2, versículo 15. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Romanos 13, versículo 13. Romanos 14, versículo 21. Gálatas 5, versículo 21. Efésios 5, versículo 18. Todos esses livros condenam o álcool, falam que não pode beber bebida alcoólica. Agora, vamos ao livro de Provérbios, que é que está a contradição do mesmo livro. O livro de Provérbios 20, versos 1. Provérbios 23, versículo 20 e 21. Provérbios, capítulo 23, versículo 30. Provérbios 23, 30 e 31, condena o álcool. Vamos lá no livro de Provérbios? Vou ler o livro de Provérbios. Agora te falei, eu vou focar mais no livro que tem a contradição no mesmo livro. Correto? Vamos lá. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Vamos lá. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Está condenando o vinho, né? Vamos lá agora, o versículo 23, 20 e 21. 22 também condena, viu? O versículo, não, lá 23. Versículo 23, versículo 20 ao 21. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz trazer as vestes rotas. Também está condenando. Agora vamos aos livros que diz que é correto beber vinho. É correto beber álcool? Sim, é correto beber álcool. Vamos lá? Livro de Juízes, capítulo 9, versículo 13, Salmo 104, versículo 15,
João, capítulo 2, versículo 3, 10. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Todos esses livros confirmam que é correto beber álcool. Agora vamos focar no livro de Provérbios, é onde está a contradição. Que o mesmo livro de Provérbios que eu li para vocês há pouco, 20, versículo 1, 23, versículo 21, 23, 20, versículo... Provérbios 20, versículo 1, Provérbios 23, 20, 21, Provérbios 23, 30, Provérbios 23, 31, 32. Esse livro que condena o álcool. Agora vamos ver o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 6 ao 7. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. O mesmo livro de Provérbios que condena o vinho, ele permite, ele libera beber vinho. Dai bebida aos que prestes, dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, para que bebam, vivam, e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. O mesmo livro de Provérbios se contradizendo. Vamos agora à quantidade de homens da tribo de Simeão, né? Quantos homens havia na tribo de Simeão? Números, capítulo 1, versículo 23. Nos fala que tinha 59.300 homens. O mesmo livro de Números, capítulo 26, versículo 4, diz que era 22 mil homens, 22.200 homens. Ou seja, Números capítulo 1, versículo 23, diz que era 59.300 homens. Números capítulo 26, versículo 14, diz que era 22.200 homens. O mesmo livro de Números. Estou mentindo. Não, isso não. Vamos lá. É correto fazer imagens? Não. É errado fazer imagens. Que fala que é errado fazer imagens. E todas, a maioria das igrejas, condena a imagem. Porque o protestantismo é protestar contra a igreja católica, que é a igreja mãe, que saíram de lá. É a filha que desobedeceu a mãe, se julga certo e a mãe está errada, correto? Só que vão os livros que condenam fazer imagem, que para isso só serve o que condena. O que manda fazer imagem, que libera, para isso não serve. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 16 e 18. Deuteronômio, capítulo 23. Capítulo 4, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Repetindo, os livros que condenam a fazer imagem. Deuteronômio 4, 16, 18. Deuteronômio 4, versículo 23. Deuteronômio 5, versículo 8. Deuteronômio 27, versículo 15. Esse livro condena fazer imagem, escultura. Agora vamos aos livros, e também Êxodo, né? Capítulo 20, versículo 4. A contradição está no livro de Êxodo. A contradição está no livro de Êxodo e no livro de Números 21, 5, verso 9. Porém, eu vou ler o livro de Êxodo, então, igual eu te falei, vou pegar as contradições do mesmo livro, para que vocês não sejam preguiçosos e acompanhem. Vamos lá, Números. Livro de Números, né? Números. Não de Êxodo, desculpa, gente, Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Vamos lá. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então aqui está condenando que não é para fazer imagem de escultura. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Agora vamos lá, em Êxodo,
25, versículo 18. O que está falando lá? Versículo 18. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciário, né? Aqui está falando do propiciário, né? Que eles colocou em cima da arca, né? 2 querubins de ouro. Querubins é uma imagem. Está contradizendo o livro de Êxodo 20, verso 4, que pediu para não fazer imagens, esculturas. Vamos lá, no 25, 20 também. 25, 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, vírgula, cobrindo com eles o propiciário. As faces dele, um defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciário. Ou seja, o livro de Êxodo, que pediu para não fazer imagem de escultura, está mandando fazer imagem de escultura. Quem era o pai de Labão, né? Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 5. Seu pai era Betuel. Então, quem era o pai de Labão? O pai de Labão era Betuel. Só que no mesmo livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 5, nos diz que seu pai era Naor. Afinal, quem era o pai de Labão? Era Betuel ou era Naor? No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 5, nos diz que era Betuel. No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 5, nos diz que era Naor, né? Quem era o pai de Bezemate? Seu pai era Elon. Gênesis, capítulo 26, versículo 34. Seu pai era Ismael. Gênesis 36, versículo 2 e 3. Quem era o pai de Bezemate? Era Elon ou era Ismael? Não tem como a pessoa ser filho de 2 pais. Quem nomeou Beceba? Beceba foi nomeado por Abraão. Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Negativo. Quem nomeou Beceba foi Isaac, depois da morte de Abraão. Gênesis, capítulo 26, versículo 33. No capítulo 25, versículo 8 e 11 de Gênesis, é retratada a morte de Abraão. Ou seja, no mesmo livro de Gênesis, diz que foi Abraão que nomeou Beceba. Só que no mesmo livro de Gênesis, que não fala que não foi Abraão, foi Isaac que nomeou Beceba e depois da morte de Abraão. Se isso não é contradição, é o quê? Bem, gente, vou parar por aqui, né? Porque eu não quero fazer um vídeo longo. O vídeo tem que ter pelo menos 30 minutos, né? Para não ficar longo, o pessoal tem preguiça até de ouvir, né? Então vou parar por aqui e depois vou dar continuidade. É isso aí. Leia a Bíblia e se liberte das mentiras dela. O próprio livro te liberta dele. Basta você ler usando a lógica. Coisa que os religiosos não fazem. No mais, um bom domingão a todos. Espero que tenham gostado.